O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, bem-vindos ao Café Católico. Nesses dias, nos podcasts, estamos conversando sobre os dons do Espírito Santo. Vimos os dons infusos, vimos os dons efusos, e estamos nos debruçando sobre aquele texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. São Paulo faz ali uma verdadeira catequese sobre os dons carismáticos, sobre os dons do Espírito Santo. No podcast passado falamos sobre o dom de línguas e as suas 3 formas de manifestação, pelo menos as 3 formas mais comuns. O de falar em línguas, e aí São Paulo pede que se alguém fala, haja alguém que interprete, então já aí temos a segunda manifestação. E uma terceira que é o orar em línguas, com louvor, com cânticos em línguas. Falar, interpretar e orar. Dando continuidade àqueles dons descritos ali por São Paulo, que reforçamos o que dissemos nos podcasts passados. São Paulo não tinha ali a pretensão de escrever todos os dons do Espírito Santo, porque isso seria impossível. Mas ele escreveu aqueles que eram mais comuns e mais necessários ao crescimento da comunidade e também são necessários a nós hoje, porque são dons que edificam a comunidade, que fazem com que a comunidade cresça. O dom de profecia, São Paulo dá muita ênfase a esse dom. Ele vai dizer no capítulo 14, versículos 1 e seguintes assim: aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a assembleia receba edificação. E ainda no versículo 5 ele vai dizer: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. O profetismo na história do povo de Deus, na história da salvação, é algo muito marcante. Deus foi instruindo o seu povo através dos profetas. O profeta não é aquele que primeiramente fala sobre Deus, mas é aquele que fala em nome de Deus. Fala exortando e fala consolando, dando ânimo, dando coragem. Mas o profeta fala em nome de Deus. São Paulo vai dar ênfase a esse dom, porque ele, de maneira muito intensa, edifica a comunidade. São Paulo vai, nas comunidades que vai fundando e visitando, e mandando cartas para acompanhá-las, ele vai fazendo com que as pessoas entendam a importância do dom de profecias. Por exemplo, em Atos 21, 8 e 9, temos assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E ainda em Atos 19, 6,
Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam línguas estranhas e profetizavam. Essa passagem fala de uma viagem de São Paulo, de uma visita de São Paulo à comunidade de Éfeso. O dom de profecia é algo constitutivo do povo de Deus na história da salvação. Temos também o dom da sabedoria, dom carismático da sabedoria ou de palavra de sabedoria, que se manifestou na vida de Jesus, que se manifestou na vida dos apóstolos, mas que Deus já derramava essa graça no Antigo Testamento também. A palavra de sabedoria é aquela palavra que traz uma luz especial, uma luz diferente sobre determinada situação, sobre determinado assunto, que a gente percebe que sim, ali há uma intervenção divina, há uma explicação divina. 2 exemplos aqui. No Antigo Testamento, quando o rei Salomão precisa resolver uma situação entre 2 mulheres que diziam serem mães da mesma criança, e como o impasse crescia e não se resolvia, o rei Salomão, guiado pelo dom da sabedoria, vai mandar que partam a criança ao meio. Na mesma hora, a mãe verdadeira diz: não façam isso. Ela pode levar a criança. E aí, o rei Salomão manda que entregue a criança para a mãe, que agora ele sabia que era verdadeira, porque a verdadeira mãe preferiria ver seu filho partido do que vê-lo morto. Também quando encurralaram Jesus, perguntando se era lícito ou não pagar o imposto a César, Jesus não fica no meio do muro, mas a palavra de sabedoria que ele dá confunde os seus opositores. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Muito claro, muito sábio. O dom da sabedoria não é para nos safarmos de uma outra situação. É para que Deus dê uma direção incontestável sobre determinada situação, sobre determinado assunto. Também o dom carismático de ciência, ou da palavra de ciência. É o Espírito Santo que revela algo sobre uma situação, sobre determinada pessoa. Não é, como no dom da sabedoria, uma orientação, mas é uma revelação sobre uma verdade que estava oculta, uma realidade que estava oculta aos nossos olhos. Por exemplo, quando Jesus encontra a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, Jesus revela, mostra ciência sobre fatos muito específicos da vida daquela mulher. Mas não para bisbilhotar, o dom não é para isso. O dom é para mostrar que Deus sabe, que Deus vê. E quando o Senhor revela isso, quando isso vem à tona, há uma libertação. Também, quando aquela hemorroíça toca
na orla do manto de Jesus, Jesus tem ali uma palavra de ciência. Jesus diz: quem me tocou? E o Evangelho diz que ele sentiu que dele saía uma força que curou alguém. O dom carismático da palavra de ciência ou de ciência, que também como o dom da sabedoria, também como o dom da profecia, podem ser direcionados a um indivíduo, a uma situação específica ou a uma comunidade. O dom do discernimento dos espíritos. Meus irmãos, que dom importante. Discernir se o que está sendo dito vem ou não da parte de Deus. Por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus faz um elogio a Pedro, porque Pedro professa que Jesus é o Messias, Jesus diz que não foi a carne nem o sangue que revelaram aquilo a Pedro. Mas em seguida Jesus diz que tem que passar pelo seu Calvário, e Pedro diz não, que isso não te aconteça. Pedro repreende Jesus. E na hora, Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas como Deus. Jesus discerne ali o que é que estava movendo a fala de Pedro. Também nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estão pregando, uma mulher chega e começa a fazer elogios a eles, dizendo para que as pessoas os ouvissem, que eles falavam em nome do Deus Altíssimo. São Paulo percebe não apenas o que ela está dizendo, mas o que é que a move, qual é o espírito que a move. E aí São Paulo a repreende e manda que ela se cale. Ou, quando Simão, o mago, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, vê o que Deus faz pela ação do Espírito Santo, vê o apostolado de Filipe e pede para si o batismo no Espírito Santo, porque também queria ele rezar e impor as mãos pelas pessoas e que aquelas graças acontecessem. Na hora, os apóstolos percebem que o que o movia não era um desejo de receber o Espírito Santo e fazer com que os outros recebessem, mas era sim um espírito de simonia ali, de querer ganhar com aquilo. E na hora é repreendido. O discernimento dos espíritos, meus irmãos, é um dom fundamental para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária, para tocarmos a vida dentro e fora da igreja, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais. Pedir a Deus a graça do discernimento, não apenas ouvir o que a pessoa está dizendo e engolir, mas pedir que o Senhor dê discernimento sobre aquilo. Um dom fundamental. O dom carismático da fé também. Não a fé teologal. Não a fé como virtude.
mas uma fé expectante. Não apenas a fé que crê nas verdades reveladas, como o aspecto da fé teologal. Não apenas a virtude da fé, por exemplo, de crer na providência do Senhor, mas um outro aspecto da fé, que é essa fé que crê que Deus agirá. Foi essa fé que moveu Jesus fazer tantos milagres. Foi essa fé que deixou tantas vezes Jesus impressionado, com o abandono inteiro, com a confiança inteira. Como na passagem que citamos da hemorroíça, como Jairo, que vai pedir a Jesus com tanta fé que consegue a graça que pedia. O dom carismático da fé, a fé expectante, que junto com a fé teologal e com a virtude da fé, dão um complemento à forma da gente crer. A carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, nesses três aspectos. A fé teologal, a fé como virtude, a fé como dom carismático. Fé expectante. Fé que crê que Deus agirá. O dom de cura. E aí, no Antigo Testamento, há curas feitas pelo Senhor. No Novo Testamento, então, nem se fala. Jesus fez inúmeras curas. Os apóstolos, inúmeras curas. Deus cura seu povo. Por misericórdia, por piedade. Ainda hoje, pelo dom carismático da fé, pelo dom do Espírito, Deus cura, Deus age, trazendo cura, trazendo alívio para dores físicas e para dores espirituais, para dores psíquicas. Deus cura. Na vida dos santos, meu Deus, quantas histórias, quantos testemunhos de curas realizadas por santos, através dos santos. Um dom incontestável na Bíblia e na história da igreja. E o dom de milagres, de operar milagres. Também no Antigo Testamento, se nós pegarmos a passagem do Mar Vermelho, se pegarmos aquela peregrinação do povo rumo à Terra Santa, e quantos milagres Deus ali operou, os milagres de Jesus, os milagres realizados nos apóstolos e pelos apóstolos, e milagres, meus irmãos, na vida da igreja. Nenhum santo é canonizado se não houver milagre realizado. E quem dá o dom de milagres é o Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo que ele derrama na sua igreja. Há uma diferença aqui, sutil, mas que vale a pena ressaltar. Em relação a enfermidades, o dom da cura poderia ser visto como a aceleração de um processo que viria ou com o tempo ou através de algum tratamento. Mas o milagre, quando essa cura ela não poderia ser conseguida de nenhuma outra forma pela ciência ou pelo tempo ou por algum tratamento,
e a cura acontece, além de ser uma cura, ela é um milagre. Esses dons estão povoando todo o Novo Testamento. E a história dos santos, a história da igreja. Quando nós falamos sobre esses dons, nós não temos a pretensão de aqui encerrar um assunto tão extenso, mas de fazer com que a gente tenha curiosidade, né? E vá buscando mais, e vá pesquisando mais, estudando mais, e vá se abrindo, sobretudo, aos dons do Espírito Santo, tendo no coração uma coisa importantíssima que São Paulo vai dizer também na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Depois de falar dos dons, depois São Paulo faz uma breve catequese no capítulo 12. No capítulo 13 ele cita esse texto ele fala esse texto que vamos agora citar. Depois no capítulo 14 ele continua com a sua catequese sobre o Espírito Santo, sobre os dons carismáticos. Mas para todos os dons que a gente tenha em mente, aqui algumas coisas como linhas gerais. Os dons, como dissemos, são dados por Deus a quem quer. São colocados para a edificação da igreja. E que olhemos para eles com aquele sentimento de 1 Coríntios 13, versículos 1 e seguintes. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos no espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.